Você é do time de pessoas que quer ver a sua casa mais bonita, mas não entende nada de jardinagem? Conheça 5 plantas fáceis de cuidar para você ter em casa. Nada traz tanto charme a uma casa quanto investir em plantas para decoração. Além de belas, dependendo da planta, traz significados simbólicos, como a proteção, e contribui com a temperatura e oxigenação do local. Por se tratar de seres vivos, as plantas devem ser bem cuidadas. Muitas pessoas têm dificuldade no processo, pois cada uma exige protocolos diferenciados, especialmente em relação à luz e umidade. Jiboia é uma ótima planta para se ter dentro de casa, pois funciona como um filtro para o ar. Como alimento de decoração, a jiboia é versátil, pode ser cultivada em vaso suspenso, jardim vertical ou de forma rasteira. Mas convenhamos, uma jiboia posicionada em um local alto, com uma cascata de folhas descendo até o chão, dá um charme a qualquer lar. Dica de cultivo: a jiboia pode ser cultivada em ambientes com sombra, mas se adapta melhor e suas folhas ficam mais bonitas em locais com luz indireta. No calor, deve ser regada 3 vezes por semana, diminuindo a frequência da rega conforme a temperatura vai baixando. Para evitar pragas, a jiboia deve ser adubada a cada 3 meses com humo de minhoca e fertilizante orgânico. Entretanto, precisa ter alguns cuidados especiais com a planta. A jiboia não suporta baixas temperaturas. Se você mora em uma região mais fria, pode ter problemas em cultivá-la. Outro ponto de atenção é com os animais de estimação, já que se trata de uma planta tóxica para os pets. Pata de elefante. Por alcançar 5 metros na vida adulta, a pata de elefante é uma planta recomendada para ambientes abertos. Cultivada direto na terra ou em vasos, sua aparência rústica de frondosa folhagem esconde sua manutenção simples. Famílias com pets também podem ficar tranquilas, pois a planta não é tóxica. Como cultivar? O ponto de atenção da pata de elefante é quanto à rega. O solo em que está plantado não pode ficar encharcado, pois estamos falando de uma planta com origem em regiões desérticas. Portanto, ao cultivá-la em vasos, misture areia na terra. Também tenha atenção quanto à iluminação do ambiente. Ela gosta de bastante sol. Caso more em apartamento, deixe sua planta na sacada. Espada de São Jorge. Assim como a jiboia, a espada de São Jorge integra o time das plantas fáceis de cuidar, que ajuda a purificar o ar. E claro, é considerada uma planta protetora, tida como amuleto para se blindar de energias negativas. É indicado que seja plantada nas entradas das casas ou que ocupe um vaso próximo às portas principais. Dica de cultivo: pessoas com pets devem ter cuidado com a planta, já que ela é considerada tóxica para os animais. A rega deve ser limitada, pois a espada de São Jorge é acostumada com o clima seco. Preocupe-se mais em drenar a água do que com a quantidade utilizada para molhar. A água demais faz as suas raízes apodrecerem. Por isso, o indicado é que o topo do vaso tenha uma mistura de areia com terra. Ráfia. A palmeira ráfia é uma planta muito elegante. Ao contemplá-la, fica até difícil de acreditar que integre o hall de plantas fáceis de cuidar. Além de bela e pouco complexa de manter, as mudas são baratas, custando cerca de R$30. Usada na decoração de casas, também é muito apreciada por locais de trabalho devido ao simbolismo. Acredite-se que a planta traz sucesso e riqueza. Como cuidar? Democrática, a ráfia é tolerante ao sol e sombra. Entretanto, caso resolva plantar no jardim, dê preferência a locais onde faça sombra. Se for colocar dentro de casa, escolha um espaço bastante iluminado, como sacadas. A planta pode ser regada apenas uma vez a semana, mas deve-se aumentar a frequência conforme a intensidade da temperatura. Quanto mais calor, mais rega. Atenção também à quantidade de água. Borrifá-la é o suficiente, pois é sensível a encharcamento. Caso escolha deixá-la em um vaso, considere poder atingir os 2 metros de altura. O fundo deve conter pedras para garantir a drenagem. A adubação é anual. Deve ser realizado durante a primavera com humo de minhoca e fertilizante. Árvore da felicidade. Quando uma pessoa tem uma árvore da felicidade, acredita-se estar recebendo uma amuleto de energia positiva e boas vibrações. Dica de cultivo: a árvore da felicidade exige apenas 200 ml de água em cada rega, e deve acontecer a cada 2 a 3 vezes por semana. Procure um lugar de meia sombra, pois a planta não gosta de tomar sol. Cuidado também com a temperatura. Ela não gosta de frio nem de ambientes quentes. Portanto, posicione longe do ar-condicionado e de áreas onde costumam ficar bastante abafadas. Como vimos, há diversas plantas fáceis de cuidar. Seguindo essas dicas, você não terá problema em decorar seus cantinhos especiais com as espécies favoritas. Além disso, começar pelas menos complexas é melhor de ingressar no mundo das jardinagens. Estabeleça uma rotina de cuidados e se dedique no novo hobby. Mas não se esqueça de cuidar para que os pets fiquem longe das espécies que podem representar riscos à saúde deles, ok? Gostou do conteúdo? Curta, comenta pra gente qual dessas plantinhas você já tem ou qual você gostaria de ter e compartilhe com o pessoal. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos temas, tá bom? Até a próxima, galera!